Amanhã é dia do pai, muitos de vocês que têm filhotes em casa pequeninos podem não ter tido a oportunidade para planear nada para amanhã oferecerem aos pais. Então eu hoje vou-vos fazer aqui umas bolachinhas que pode ser uma ideia para já para entreterem os miúdos e depois também para terem uma coisinha para oferecer aos pais amanhã. Para fazer estas bolachinhas eu vou utilizar uma receita que já fiz no canal, é a massa dos dedos de bruxa, umas bolachinhas que dei a receita no Halloween e é uma massa muito simples de fazer, só leva 3 ingredientes, não leva ovos e vocês vão ficar com uma massa com a textura de uma plasticina, portanto ótima mesmo para pôr os miúdos com a mão na massa a moldar as bolachinhas. Então, eu disse-vos que a receita levava 3 ingredientes, eu tenho aqui a farinha, a manteiga amolecida e o açúcar, que são realmente os 3 ingredientes principais da massa. No entanto, vocês podem aromatizar a massa com o que vocês quiserem ou tiverem em casa. Eu vou usar um pouquinho de baunilha, que foi também o que usei no vídeo original, e vou usar o resto daquele limãozinho que usei ontem e vou também usar um bocadinho de cacau, porque eu vou dividir a massa ao meio para fazer umas bolachinhas clarinhas e outras mais escurinhas. Em relação à farinha, é a farinha tipo 55, sem fermento. O açúcar, neste caso, se quiserem, também podem usar açúcar amarelo. E a manteiga, se não tiverem, neste caso, se for a última alternativa, podem usar margarina. Já coloquei então a manteiga aqui na tigelinha e vejam como ela está molinha, manteiga amolecida. Esta manteiga estava no frigorífico e eu amolecia agora no micro-ondas, já vos expliquei esse processo outro dia quando fiz o bolinho de café com leite. Agora, à manteiga eu vou juntar o açúcar e vou juntar também a raspa do limão e a baunilha. Vocês podem substituir, aliás, podem até omitir e fazer a massa simples, ou podem substituir, por exemplo, por canela, podem pôr outras especiarias, se é para o pai, usem as coisinhas que o pai gosta, ou então podem, por exemplo, pôr raspas de laranja, se tiverem laranjas. E vejam o que têm aí por casa e, na pior das hipóteses, não ponham nada, façam a massa simples que vai ficar boa também. E agora é só incorporarmos então o açúcar e a manteiga até ficar assim uma pasta cremosa. Se preferirem podem fazer com uma batedeira, mas se não quiserem estar a ligar a batedeira, com uma colherinha de pau funciona lindamente e nem é preciso fazerem muito esforço até ficar no ponto. Basta assim. E agora vou juntar a farinha e agora, para terminar a massa, é só ir mexendo até deixarmos de ver a farinha e até a massa se formar numa bola. Eu gosto de começar a mexer com a colher, porque faz menos estrago a nível da sujidade, e quando a massa já é mais difícil mexê-la com a colher, parece que a massa não se vai ligar, estão a ver, ela fica com este ar assim seco, então nessa fase eu vou com as mãos e o que eu faço não é amassar a massa, um pouco como falámos ontem com o pão, não deve ser muito amassada, senão depois as bolachinhas ficam duras e não tão crocantes. O que vamos fazer é apenas compactar a massa até que ela fique numa bola. E para isso, o que eu estou a fazer é apertar a massa aqui com a mão. E vai parecer, ao princípio, que isto não se vai compactar. A massa, vocês precisam de apertar com fé e com um bocadinho de força, porque vão ver que a massa, estão a ver, ela começa-se logo a compactar. E quando a massa estiver toda compactada, ela vai ficar exatamente com a textura de uma plasticina. Ok, já está, tenho uma bolinha de massa completamente compacta, lisa, e agora estão a ver, a massa fica mesmo com esta textura que nós podemos apertar, podemos fazer rolinhos, portanto, mesmo boa para os miúdos moldarem aqui o que eles quiserem. Esta receita rende imensas bolachinhas, isso também depende do tamanho com que vocês as fizerem. Eu estou a fazer a quantidade original da receita, mas se vocês tiverem poucos ingredientes em casa, podem perfeitamente fazer só uma pequena parte da receita, visto que como nem sequer têm ovos, nem precisam de se preocupar de estar a dividir os ovos. Então, se quiserem, podem fazer metade, um terço, um quarto e fazerem a quantidade certa só dos ingredientes que vocês tiverem ou até para poupar, só para fazerem nem que seja meia dúzia de bolachas. Então eu agora vou pegar numa
pequena parte da massa, mais ou menos 1/3 da massa, e vou-lhe juntar um pouquinho de cacau a olho, talvez mais ou menos uma colher de sopa, e vou aqui amassar para ter uma parte desta massa, uma massa de chocolate. Temos então aqui as duas massas para fazer as nossas bolachinhas, a massa branca e a massa de chocolate. Se vocês quiserem, gostarem de usar também, em vez do cacau, podem pôr algum corante se tiverem, para dar cores às vossas massas diferentes. E agora é só passarem estas massas para as mãos das vossas crianças e dizerem para elas fazerem o que quiserem para os pais. No entanto, eu vou-vos dar aqui algumas sugestões e ideias que eu acho que podem ficar engraçadas. Entretanto, já tenho aqui também preparado um tabuleiro com papel vegetal e já liguei o forno a 180 graus, que é para ir aquecendo enquanto fazemos as bolachinhas. A minha primeira ideia é pegarem em pedacinhos de massa, e esta massa, digo-vos já, não é a massa ideal para esticarem com o rolo da massa. Então, o que nós podemos fazer é ir fazendo assim, pressionando a massa até termos um disco. E aqui a minha ideia é fazer isto, obviamente, com crianças que têm as mãos pequeninas e não mãozorras adultas como as minhas, mas eu vou sacrificar este pedaço de massa para vos explicar um bocadinho a ideia. Sabem aquelas coisas de gesso que há para as crianças fazerem marcações com as mãos ou com os pezinhos quando são pequenos? Pronto, a ideia é um bocadinho essa, é fazerem isso com a massa de bolacha, para fazerem uma dessas coisas com as mãos, de preferência com as mãos e não com os pés, comestível para darem ao papá de recordação. Então, o que vocês vão fazer é esticar um disco, assim, com a dimensão mais ou menos da mão da criança, e agora é só pegarem na mãozinha da criança e pressionarem nesta rodela de massa. Em alternativa, podem também vir com um palitinho e fazer marcações à volta e também desenhar assim a vossa mão, como estão a ver aqui o polegar. Vou só aqui voltar a apagar aqui estas marcas, e o que vão fazer então, se quiserem pressionar, é pressionar mesmo a sério. Ajudem com a outra mão para ficar lá mesmo marcado os dedos. E agora, claro que a minha mão vai ficar esquisita, porque isto é uma mão muito grande e nem se vai perceber, porque o ideal é que haja um bocadinho mais de massa à volta. Mas percebem a ideia e façam com os miúdos, de certeza que eles vão gostar da atividade. Quando já tiver a massa bem pressionada com a vossa mão, é só levantarem, a massa não deve agarrar em nada à mão. Outra ideia para fazer com esta massa é pegar na massinha branca ou escura e fazer, moldar no caso, as letras ou do nome do pai ou as letras da palavra pai. Por exemplo, aqui começamos com um P. Podem também pegar na massa, fazer outros discozinhos, ou se quiserem podem até também esticá-la entre duas folhas de papel vegetal, que assim ela já não vai agarrar. Como eu vos disse, ela não é o ideal para esticar, mas se fizerem entre duas folhinhas de papel vegetal, safam-se bastante melhor, se quiserem que elas fiquem mais perfeitinhas. Mas eu, na verdade, acho que elas vão ficar assim bem engraçadas com este ar mais rústico, mais tosco. E agora, com massa de outra cor, vou também escrever aqui a palavra pai. Se quiserem, também podem fazer outros recadinhos, como adoro-te, por exemplo. Têm então aqui várias ideias para brincarem. Com a massinha que me sobrou, eu fiz só estas 3 bolinhas. Têm então aqui a ideia das mãos prensadas, das letras ou das plaquinhas com mensagens ou palavras. Se vocês fizerem só bolinhas simples, vai demorar a cozerem uns 12 a 15 minutos no forno. Agora, não é aconselhável fazer como eu fiz, porque vai-se ter que estar mais atento ao forno, porque como as bolachas estão todas de tamanhos diferentes, vão todas ter tempos de cozedura diferentes e vamos ter que estar mais atentos ao forno e ir retirando à medida que elas ficarem cozidas. E o tempo vai obviamente depender não só do tamanho, da dimensão, mas também da espessura. Portanto, eu agora vou meter isto no forno e vou mais ou menos dando um olhinho cada 5 minutos até que elas estejam todas cozidas. Depois digo-vos quanto tempo demorou. Já saíram quase as bolachinhas todas do forno. Estas aqui demoraram 15 minutinhos e estas demoraram 20, e agora só está no forno ainda a bolachona grande, que vai demorar talvez mais uns 5 minutinhos. E já saiu também a bolachona grande do forno, a que tem a marca da minha mão, apesar de parecer neste momento quase uma pegada de dinossauro. Eu também, olhem, já não vou para nova, mas é só para vos dizer que demorou 25 minutos a cozer.
Mais uma tarde que se passou, mais uma receitinha, esta tenho a certeza que vai fazer sucesso com os pais amanhã. E amanhã sai também a receita habitual do canal. O canal continua com a programação habitual, com os vídeos quintas-feiras às 10 da manhã. Aliás, para a semana eu vou ter que gravar vídeos para o canal. Então o que eu vou fazer, em vez de partilhar aqui stories à tarde com receitas, vou mostrar um pouquinho dos bastidores do canal, como é que eu gravo os vídeos, como é que eu edito. Portanto, estejam atentos e aproveitem também se tiverem alguma dúvida, que é para eu depois meter nesses videozinhos. E agora, olhem, vou lanchar. Tchau!